Então, gravando, vamos voltar para a nossa aula. E aí, falávamos dessa questão da autonomia dos estabelecimentos de ensino na elaboração do projeto político-pedagógico. O que é o projeto político-pedagógico? Todo mundo sabe que a política educacional ela é traçada e elaborada pelas secretarias de educação, seja no âmbito estadual, seja no âmbito municipal, e o governo federal ele traz uma diretriz geral da educação, né? Pela regra das ideias curriculares, cabe às escolas seguirem os currículos específicos propostos pelos órgãos governamentais, mas as escolas elas têm a autonomia de elaborar as suas propostas pedagógicas. Então vamos pensar num elemento que está em grande discussão. Eu acredito que o pessoal dos primeiros anos de pedagogia, letras e biologia já ouviram e já falaram, não sei se já ouviram ou falaram na didática, sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Vocês já viram isso? Já estudaram? Sabem tudo da BNCC? Posso perguntar, discutir? Não é? Porque o pessoal do terceiro e do quarto ano teve aula comigo, então vamos lá, vamos falar sobre isso. Mas não é a ideia aqui, gente. A ideia é o seguinte, o que é a BNCC? A BNCC ela vai estabelecer critérios básicos e mínimos da educação nas mais diferentes disciplinas que compõem o currículo, correto? Então, por exemplo, em ciências, a BNCC vai estabelecer critérios mínimos do currículo na área de ciências a ser desenvolvido ao longo da educação básica, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio. Vou pegar o exemplo das ciências, ok? Isso é o currículo. Isso está na BNCC, em qualquer lugar do Brasil que eu for, no estado de São Paulo, no Mato Grosso, ou no estado do Pará, ou qualquer outro estado da federação, quem estiver estudando ciências terá que obedecer esses critérios mínimos estabelecidos pela BNCC. Todos de acordo? Todos entenderam esse elemento? Tá claro, né? E aí, o que isso tem a ver com a proposta pedagógica das escolas, professor? Tem a ver que, quando a escola elaborar o seu projeto político-pedagógico, ela tem que seguir o critério mínimo da BNCC. No entanto, ela pode, observado esse espírito flexibilizador da LDB, adentrar ou aprofundar em aspectos dos interesses daquela comunidade educacional, daquela realidade educacional. Então, vamos dar um exemplo. Na escola pública, por exemplo, ensino de ciências ou de língua portuguesa, vamos pegar também o caso da língua portuguesa, né? Língua portuguesa é o português é o idioma oficial do nosso país. Logo, os elementos básicos da língua portuguesa, da gramática, eles devem ser discutidos em todas as escolas do nosso país. Ok? Todos entenderam também com relação a isso, né? Agora, vamos pegar uma realidade local. Por exemplo, Ubatuba. Ubatuba ou Caraguatatuba tem tribo de índio indígena? Sim ou não? Tem tribo. Para aqueles que não sabem, informo-lhes que existem tribos indígenas na cidade de Ubatuba e de Caraguatatuba. A pergunta é o seguinte: nessas tribos indígenas tem escola? Tem escola. Nessas escolas eu vou ensinar a língua portuguesa? Sim ou não? Sim Sim, ou não? Gente, sim ou não? É uma sim. pergunta? Sim, vocês têm que responder assim. Ensinarei língua portuguesa nessas escolas indígenas, ok? Porque a língua portuguesa é o idioma oficial do Brasil. Isso está na BNCC, ok? Mas é também possível ensinar a língua materna dessas comunidades indígenas? Sim ou não? Sim, tá? Sim. Porque além da LDB permitir uma flexibilização do ensino da matriz indígena, eu preciso prestigiar os interesses locais. Espírito flexibilizador. E o projeto político-pedagógico dessas escolas indígenas, eles devem contemplar o ensino das línguas maternas dessas comunidades indígenas. Tudo bem?
Deu para entender? Tá claro? Então, mais um elemento do espírito flexibilizador. E o projeto político-pedagógico precisa dar um atendimento a isso. Para o pessoal de pedagogia, especificamente do primeiro ano de pedagogia, se nada mudar, quando vocês estiverem lá no terceiro ano de pedagogia, daqui 2 dias praticamente, que vai passar muito rápido o curso de pedagogia, vocês vão ver, provavelmente serei eu que vou trabalhar projeto político-pedagógico com vocês. Então, vocês vão verificar da importância dessa flexibilização que a legislação coloca, né? De privilegiar os interesses locais daquilo que acontece nas comunidades. Quem melhor conhece uma comunidade escolar, uma escola, do que a sua comunidade escolar, né? É tão bacana prestigiar isso, né? É tão bacana quando a proposta pedagógica da escola permite e encontra respaldo na participação dos pais inseridos nessa comunidade escolar. O pessoal de letras, o próprio pessoal de letras do terceiro e do quarto ano, né? Vocês que já fizeram estágio em algum momento, não é bacana e não é mais produtivo quando a escola conta com a participação dos pais para resolver ou entender a dinâmica daquilo que acontece na comunidade escolar? É exatamente isso, né? Então, nós precisamos tentar entender esse contexto, né? O pessoal da biologia, o ensino de ciências, vamos pensar no ensino de ciências e no ensino de biologia para o ensino médio, especificamente. O quanto é importante, por exemplo, numa comunidade litorânea, discutir aquilo que acontece ou conhecer os elementos que compõem a fauna e a flora daquelas comunidades. Né? E não precisa só ser do âmbito litorâneo, não. Vamos pensar também nas zonas das nossas comunidades, numa zona de serra ou numa zona rural que eu seja. A biodiversidade que a gente encontra nessas comunidades são ricas, são importantes e são imprescindíveis de conhecer e de apresentar para os nossos alunos. Isso é fundamental dentro das discussões de flexibilização e de conhecer as propostas pedagógicas a serem discutidas no âmbito das escolas. Tudo bem? Está claro? Deu para entender? Vamos avançar mais um pouquinho, né? Essa questão do projeto político-pedagógico é importante também os senhores conhecerem da necessidade da participação da comunidade e de todos aqueles protagonistas que estão inseridos no contexto da escola, né? Quem elabora projeto político-pedagógico? Quem elabora projeto político-pedagógico da escola é a comunidade escolar. Comunidade que é composta pelo diretor, pelo vice-diretor, pelos professores que estão inseridos nessa escola, pelos auxiliares, pelos integrantes do quadro de apoio dessas escolas, os inspetores, o pessoal da limpeza, né? E também os alunos e os seus pais, não é? Não existem pessoas melhores do que esses indivíduos para trabalharem e, de alguma forma, contribuírem para a construção da proposta pedagógica a ser desenvolvida no âmbito dessa escola, né? Por quê? Porque vai privilegiar o interesse local. É totalmente diferente quando uma proposta pedagógica é imposta pela Secretaria da Educação ou pela diretoria de ensino. Ó, vocês vão fazer assim e acabou. Isso perde a ideia da autonomia e do prestígio às realidades locais. A escola ela precisa prestigiar as realidades locais, os interesses e as ideias comuns daquilo que acontece no seara desta escola. Por isso, o espírito flexibilizador de ouvir, de dar a possibilidade de uma construção conjunta daquilo que se propõe para a escola, né? Propostas construídas e impostas têm sérias chances de dar errado. Por quê? Porque ela não passa pelo crivo do diálogo, da criticidade que se espera dos envolvidos inseridos no contexto da escola. Vamos pensar, por exemplo, num trabalho de vocês, num trabalho que
vamos imaginar que o professor Lúcio deu um trabalho para vocês, né? No sentido assim, olha, vocês vão formar grupos específicos e vocês vão abordar A, B ou C. Mas, por exemplo, a Ana Clara, o Alessandro e a Ana Paula não encontram nenhuma empatia com aquele tema. Tem chance desse trabalho não ficar legal? Tem muita chance desse trabalho não ficar legal, né? Não estou dizendo que não devemos encarar como um desafio. Os desafios, eles precisam ser encarados. Mas a ideia de se construir educação permite que, ou permite não, se exige que se faça uma construção dialogada, né, entre os diversos partícipes que vão participar da construção da proposta pedagógica para aquele determinado ambiente escolar. Essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia que nós precisamos pensar, né? E a LDB, ela coloca isso lá no artigo 14, quando ela fala do projeto político-pedagógico, que as comunidades escolares e locais devem participar daquilo que nós denominamos de conselhos de escola, né? Na escola a gente fala muito de conselho de classe. Mais do que conselho de classe, é necessário que haja o conselho de escola, né? O que é o conselho de escola? Nada mais é do que a participação da comunidade naquilo que acontece dentro da escola. Isso é fundamental. Isso é imprescindível como um elemento desse espírito flexibilizador da Lei de Diretrizes e Bases. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação com relação a isso? Tá claro? Tá claro? Gente, eu tô chocado. Vocês não querem fazer pergunta hoje. Por favor, façam as perguntas aí. Não é possível que eu seja tão claro assim. Vamos lá. Falem. Maria Rita, tem alguma pergunta? Maria Rita fechou o áudio, só para não falar comigo. Olha só. Não é? Gente, brincadeiras. Alguém tem alguma colocação, alguma fala que gostaria de fazer? Não? Tá claro mesmo? Posso avançar? Então, vamos avançar mais um elemento, tá? Com relação ao espírito flexibilizador, a ideia é que, num futuro muito próximo, as escolas elas façam também a sua chamada gestão financeira. O que é a gestão financeira da escola? É a possibilidade do poder público transferir recursos diretamente para a escola para que eles comprem aquilo que seja importante para a escola. Isso, de alguma forma, já acontece através de um programa do governo federal que é denominado de PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. O que significa isso? Que o governo federal vai repassar para as escolas, considerando o número de alunos e a legalidade das suas APMs, as suas associações de pais e mestres, um determinado recurso para que a escola compre aquilo que seja de interesse da comunidade escolar. Essa é a ideia, ok? Então, o PDDE, esse Programa Dinheiro Direto na Escola, já é a primeira tentativa que se tem de encaminhar dinheiro direto para a escola, que tenha sua APM regularmente constituída, para a aquisição de produtos ou de bens que atendem o interesse comum da escola. Tá? Então, vamos dar um exemplo para vocês observarem. Uma escola que compra um data show vai atender o interesse da escola? Sim ou não? Sim. Sim, sim, Alessandro. Sim. Maria Beatriz, atende o interesse da escola? Se ele for devidamente utilizado, atende. Em regra, atenderia o interesse da escola. Concorda? Emerson, concorda? Leslie? Sim. Atende o interesse da escola. Não é? Lu, alguém discorda que um data show não atenda o interesse da escola? Andresa, que está quase dormindo na sua cama aí. Acorda, Andresa. Brincadeira, Andresa, estou mentindo. O data show atende o interesse da escola, pessoal? Ana Paula, Elis, Aline Martins, Carlos Assis, Camila, o data show atende o interesse da escola? Sim, atende. Atende, né? Atende o interesse da escola. Então, vamos pensar o seguinte. Então,
se a PM está regularmente constituída e compra um data show para projetar aulas para os seus alunos, está atendendo perfeitamente o interesse da escola, porque aquilo foi pensado num coletivo, ok? Agora, vamos imaginar que o diretor da escola compre um sofá branco para colocar na diretoria e joga uma manta vermelha em cima desse sofá branco lá na diretoria. Está atendendo o interesse da escola? Não. Não. Não está. Não, Ele só pode pode. comprar? Ele até pode, mas é ético ou moral ele comprar esse sofá branco para ficar na diretoria com uma manta vermelha em cima? Certamente o diretor não vai deixar ninguém sentar no sofá branco, né? Com certeza. Por que isso, gente? Porque não tem finalidade. Pensar na flexibilização de transferência de recursos direto para a escola é dar autonomia para que a escola cumpra ou compre itens que atendam ou beneficiem todo o coletivo. Essa é a ideia. Tá? Então, a ideia é que a curto e médio prazo haja uma transferência de recursos para a escola. Já tem acontecido isso numa premissa do programa Dinheiro Direto na Escola. Mas a ideia é que isso se torne mais eficiente, tá? Para que desburocratize o processo de compras, já que o dinheiro era encaminhado, via de regra, para as prefeituras e para os estados, e aí eles compram aquilo que atendam ou que atinjam a maioria das escolas. Mas não, vamos observar as realidades locais, né? Eu tive a felicidade, enquanto secretário de Educação, de acompanhar algumas escolas, especificamente no município de Lorena, que as escolas utilizaram recursos do PDDE para investir em laboratório da área de ciências. Então, compraram microscópio para os alunos, compraram aí data show ou mesas de ping-pong, de tênis de mesa para que seja disponibilizado para os alunos, né? Essa é a ideia. Agora, uma coisa que a gente precisa pensar, se aquele item já é fornecido pela Secretaria da Educação ou pela Diretoria de Ensino, não tem sentido a escola utilizar o recurso do PDDE para comprar aquilo. Tá? É isso que a gente precisa deixar bem claro também. Um exemplo, livro. Livro é bom? Livro é maravilhoso sempre. Mas a escola quer investir numa biblioteca. Ela pode? Ela até pode. Porém, ela precisa verificar o seguinte: se ela já recebe o livro da Secretaria da Educação ou da Diretoria de Ensino, não tem sentido ela utilizar o recurso do PDDE para comprar outros livros. Deu para entender? É isso que a gente precisa utilizar. Sempre o bom senso para verificar aquilo que é melhor para a comunidade ou para o interesse da escola. Tudo bem? Tá claro? Alguma pergunta? Alguma colocação? Alessandro? Ô, Lúcio, quem que fiscaliza essa verba para ver se realmente está sendo investido na escola? Pode ter, né? Pode ter, sei lá. Do PDDE, que você está falando? Isso. Do PDDE é a APM da própria escola. Por isso que o dinheiro vai para a APM, Associação de Pais e Mestres. Tá? Sim. E aí, não é o comprar o que o diretor quer. Tem que comprar aquilo que beneficia a coletividade. E já que vai beneficiar a coletividade, eu preciso ouvir os meus pares. Né? Mesmo porque quem vai prestar contas para o governo federal é a APM. E aí, se não prestar as contas corretas, a conta tende a ser julgada irregular e aí a escola tem que devolver dinheiro para... A escola não. O diretor e os integrantes da APM têm que devolver o dinheiro para o governo federal. Deu para entender, Alessandro? Então, é esse cuidado que precisa ter e pensar com relação aos recursos da educação. Tudo bem? Tá certo? Respondeu, Alessandro? Respondeu. Ok. Posso colocar uma coisa? Quem ia perguntar? A Lu. É a Lu, eu vou colocar uma coisa, que eu não Lu. sei se essa verba é do PPDL, mas é uma verba que o Estado manda para a escola, para que a escola compre material de limpeza e de secretaria. Só que essa verba, eles só podem gastar numa loja virtual, X que o Estado determina. E é super faturado.
Entendi. É Então, tipo assim, é absurdo. Uma coisa que aqui no mercado custa R$ 10, nessa loja virtual custa R$ 100. O Estado então, as escolas são obrigadas a comprar nessa loja. Elas não podem então, comprar. é aí que tá. Então não tem autonomia da gestão financeira. Se é direcionado para comprar em algum lugar, não tem autonomia. É isso que a gente precisa pensar, entendeu, Lu? Aham. Não é PDDE isso, tá? Não, O PDDE eu acho que não é do Estado essa verba. não é PDDE. O PDDE, a escola vai poder comprar em qualquer lugar, desde que ela preste contas. E detalhe, ela tem que fazer 3 orçamentos. Vamos imaginar, eu quero comprar esse celular, um exemplo, tá? Não estou falando que pode comprar o celular com dinheiro do PDDE, não é isso, mas um exemplo, tá? Eu quero esse material para os meus alunos. Eu vou ter que cotar o preço desse material em 3 lugares. E, evidentemente, eu vou comprar na onde? Lugar mais caro? Não, no lugar mais barato. Deu para entender? É uma questão lógica, tá? Não é PDDE isso que você está falando, tá, Lu? E eu também Não, não é sei uma o que verba que do é. Estado. Essa é uma verba do Estado, não é do Entendi, PDD. Não entendi. é. Ok. Lúcio, Oi, pode falar, Maria Beatriz. é, o dinheiro mandado diretamente para as escolas são verificados pela APM. Mas e quando é a Secretaria de Educação que disponibiliza os recursos? Alguém fiscaliza se esses recursos estão sendo utilizados de forma eficiente? Primeira pergunta, qual Secretaria de Educação? Estadual ou municipal? De Guaratinguetá é municipal, né? Municipal. Tá. Tem que fiscalizar. Por quê? Qualquer dinheiro público, ele é auditado e fiscalizado pelo Tribunal de Contas, tá? E aí, se o agente não faz a fiscalização, a autoridade ela pode sofrer uma punição e responder até processo pela malversação de dinheiro público, tá? Pelo prejuízo ao erário, tá? Ao dinheiro público, né? Pelo gasto indevido do dinheiro público. Ok? Mais alguma pergunta? Alguma colocação? Gente, o diretor de escola, ele tem que ter essa visão, né? Ele precisa ter essa visão administrativa. E aí é o segredo, né? Não é ser apenas um pedagogo. Você precisa, né, conhecer da dinâmica pedagógica, mas também da estrutura administrativa. Por isso a necessidade de se conhecer bem as coisas. Ok? Tudo bem? Perguntas? Outro elemento da flexibilização, nós vamos encontrar lá no artigo 23 da LDB, quando permite com que os sistemas de ensino se organizem em anos, séries ou ciclos, né? Atualmente, fez-se a opção de se organizar a escola através dos anos, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, nono ano e assim sucessivamente. Essa possibilidade, ela vai tratar um elemento de flexibilização também. Por quê, gente? Por conta da verificação da possibilidade de uma aprendizagem mais significativa do nosso aluno, né? Antes, os alunos eles eram colocados em séries, né? Que assim, nasceu no ano, entra na tal série, nasceu em tal ano para outra série e assim sucessivamente. Hoje em dia, com a questão da anualidade, criou-se a possibilidade dos alunos, conforme a data do seu nascimento, ingressar em um ano ou em outro ano. Tá? Tem gente que não concorda muito com isso, porque acha que nasceu até junho, ele entra um ano antes, de julho em diante ele vai entrar no ano depois. Isso leva em conta o critério do desenvolvimento desse aluno, né? E a possibilidade de se acompanhar um determinado ano letivo. Eu digo por mim, eu nasci no mês de julho, né? Então, se fosse hoje, eu certamente estaria com um ano menos de formado, né? Na época em que e acredito que do Alessandro, da Lu também, eu não sei o mês específico que vocês nasceram, mas existia a possibilidade de você... Oi, Alessandro? Fevereiro. Fevereiro. Então, você nasceu bem no começo do ano. Mas de ingressar naquele ano específico do seu nascimento, tá? Ele vai levar em conta, portanto, quando se observa esses critérios de séries, de anos ou ciclos, o processo de aprendizagem do aluno, a possibilidade de ter um processo significativo na sua aprendizagem,
ok? Perguntas? Alguma colocação? Não? Mas Pra isso foi finalizar... muito mais pra frente, né, ô Lúcio? Desculpa, Isso, Alessandro. na época que eu era, que eu era criança, isso não Não tinha, não. existia. Só depois que foi implementado. Foi implementado a partir de 96, mas mais com força a partir de 2004, 2005, tá? Só Ah, para você ter uma ideia. Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos falar o último tópico, que vocês já ficaram bastante tempo hoje comigo, já matamos a saudade e discutimos bastante a questão da legislação. Mas para finalizar, a questão que envolve a possibilidade de reclassificação dos alunos, tá? A reclassificação é uma possibilidade. O que é isso? O aluno que passa um tempo fora da escola e que deseja voltar à escola, né? Então vamos imaginar, eu parei no terceiro ano, fiquei 4 anos fora da escola e aí eu já não tenho mais 9 anos, mas tenho aí 12, 13 anos, 14 anos que eu seja, 13 anos, 4 anos depois, e aí eu desejo voltar para a escola. Esse aluno vai ficar numa sala incompatível com a sua idade? Não deveria, né, gente? Para evitar aquilo que nós denominamos de distorção idade-série, tá? A ideia é que a esses alunos sejam aplicadas as provas de reclassificação. O que é a reclassificação? É verificar o nível de aprendizagem que esse aluno tem para direcionar ele para uma série específica conforme a sua idade, tá? Ou até mesmo uma reclassificação pela aprendizagem anterior desse aluno. Vamos imaginar que ele vem transferido de uma outra escola em que a proposta educacional seja mais avançada do que outra escola. É possível que esse aluno passe por uma reclassificação e adiante também o seu avanço na escola, tá? Essa reclassificação, ela sempre envolve uma ideia ou uma premissa de uma decisão própria e local, né? Ou seja, cabe à equipe pedagógica dessa escola aplicar uma avaliação a esse aluno e identificar qual ano esse aluno pode ser direcionado, tá? Detalhe, precisa existir uma distorção idade-série. Eu não posso, por exemplo, o Lúcio, com 8 anos de idade, querer que eu reclassifique o Lúcio lá para o 9º ano, né? Não tem lógica isso, né? Salvo se esse indivíduo for observado elementos de superdotação nesse indivíduo, né? E aí ele pode fazer uma prova em que, identificada a superdotação desse aluno, ele pode ter o seu ensino avançado como uma forma de progressão aos interesses desse aluno para a aprendizagem desse próprio aluno. Tudo bem? Tá claro? Alguma pergunta? Fala, Alessandro. Ô, Lúcio, Só um minutinho, João. Fala, Alessandro. pode passar a voz pro João, tá Vai, bom? João, fala. obrigado, Alessandro. No caso de uma pessoa mais velha, que tenha lá seus 30 anos e parou na 8ª série, seria feita, então, uma avaliação para Uma saber o avaliação. aprendizado dela, e ela Isso. seria inserida no EJA, no caso? Ou no EJA, ou no EJA, caberia o EJA. Ou então ele pode fazer uma prova, no caso do EJA especificamente, que é denominado de ENSEJA, tá? Que é uma avaliação como forma de pular a fase da sala de aula. E esse aluno continua aí, pode inclusive pegar o diploma sem ter ido na escola, ok? Porque ele foi submetido à avaliação do ENSEJA, tá bom? João? Ok? Ok. Legal. Alessandro, gente, falta 5 minutos e meio. Vamos lá. Ô Lúcio, em caso de superdotação, até que série, quantos anos pode ser o limite para essa criança estar pulando de série, assim? Não tem limite, Não tem Alessandro. limite? Vai verificar a capacidade desse aluno mesmo, tá? Ah, Desde que reconhecida a superdotação. a gente sempre vê, assim, eu leio bastante coisas assim, em relação à superdotação nos Estados Unidos, pelo menos as crianças que têm problema, assim, de, às vezes,
em relação à nota ou coisas assim de comportamento, muitos casos deles estão relacionados à superdotação. Eles tomam esse Exato. comportamento para não chamar atenção. No Brasil, como é feito isso? Como É, é analisado, às vezes, a criança... na realidade, esse aluno ele precisa passar por um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, ok? Em que avalie as condições e as peculiaridades desse aluno, tá? Então, constatada a superdotação, e aí vai passar pelo médico também, ou pelo psiquiatra para avaliação, pela equipe psicopedagógica da escola ou do sistema de saúde, tá? Para avaliar se é um caso de superdotação. Tem pai que acha o filho um gênio, né? Mas é normal, tem um desenvolvimento normal como outra criança. Então, cabe aos profissionais avaliarem cada situação e a peculiaridade de cada um. E reconhecida a superdotação, o aluno tem o direito ao avançar, ok? Maria Beatriz. Os alunos que tiverem a superdotação reconhecida ou não reconhecida, eles são assegurados por lei o direito de poderem fazer a prova de reclassificação? Assegurado por lei, tá? Assegurado por lei. E, inclusive, pular etapas, avançar etapas, tá? Eu posso, um aluno de 9 anos, por exemplo, reconhecida a superdotação dele, aplicado o teste, evidente, ser reclassificado para o terceiro ano do ensino médio. Ou até mesmo pular, já ir direto para a faculdade. Ok? Já reconheci situações como essa e de avançar. Mas nem sempre é adequado, né, gente? A superdotação, ela para alguns, um determinado problema de aprendizagem social que prejudica de alguma forma os alunos. Tudo bem? Pessoal, Pegar embalo na Bia, vou fazer outra última pergunta, Lúcio. No caso, se o aluno com 15, 16 anos passa um vestibular, ele tem direito por lei de estar entrando nessa faculdade? pode, pode. O que a faculdade vai exigir é o vestibular, e se ele não passar no vestibular, aliás, ele vai passar no vestibular, se a instituição se recusar a aplicar o vestibular por conta da questão etária, cabe mandado de segurança e certamente o juiz vai reconhecer o direito de fazer o vestibular e ingressar na universidade. Ok? Ok. Pessoal, com isso eu encerro. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não? Alguma colocação? Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham gostado da aula, não é? Agradeço a atenção de vocês. Já deixei um exercício à disposição para vocês. Façam o exercício. Aqueles que estão me devendo as coisas, façam as atividades, me mandem o quanto antes, avisem os seus colegas, os representantes de classe, avisem os seus colegas, tá? Avisem os grupos e me enviem o quanto antes as suas atividades, ok? Aguardo o envio das atividades o quanto antes e me coloco à disposição caso alguém tenha alguma dúvida utilizando a ferramenta do AVA, né? O Fale com o Professor. Um grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, pela parceria, desculpe as brincadeiras e de coração estava morrendo de saudade de vocês, né? Espero poder fazer mais aulas aqui com as suas respectivas turmas, tá bom? E estou à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Mando aí as mensagens convocando vocês para as demais aulas. Grande abraço, obrigado, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, Lúcio. E meu beijo. E meu beijo. Meu beijo. Oi, o que eu quero um beijo. Tá bom. Tem que sair, ó. Sai.